Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para falarmos um pouco mais da nossa disciplina de língua portuguesa e hoje nós vamos dar início no nosso livrão, lá na página 43 e vamos iniciar o nosso estudo de hoje falando sobre acentos agudos e circunflexos. Bom, lá na página 43 do nosso livrão, vamos acompanhar aqui, ó. Vamos ler as seguintes palavras. E observem que elas têm acento. Sofá. Vamos observar somente as que têm acento. Fiquem atentos, tá? Sofá, gato, pássaro, caneta, abóbora, brinquedo, livro, jacaré, cipó, túnel, telefone, futebol, bicicleta. O acento usado nessas palavras se chama acento agudo, tá? É aquele tipo, ó, que a gente aprende lá no primeiro ano, o grampinho da vovó. Lembraram? Então, ele é colocado somente sobre as vogais e serve para indicar a sílaba tônica, aquela sílaba forte. Quando usado sobre as letras A, E e O, indica que elas têm um som mais aberto. Agora observe outro grupo de palavras com acento circunflexo. Judô, purê, crochê, você, ângulo, sonâmbulo, estômago e metrô. O acento usado nessas palavras se chama acento circunflexo. Ele é colocado somente sobre as vogais e serve para indicar a sílaba tônica e o som fechado nas letras A, E e O. E lá no primeiro ano a gente aprende que esse acento é o chapeuzinho do vovô. Lembraram? Então, é o acento circunflexo. E lá atrás, quando nós aprendemos o grampinho da vovó, é o acento agudo. Então, lá na página 44, dando continuidade a esse nosso estudo, nós iremos realizar atividades, né? Em quais letras do alfabeto usamos acentos? As vogais ou nas consoantes? Vamos marcar? Nas vogais, isso mesmo. Associe adequadamente. A para acento agudo, B para acento circunflexo. Indica som fechado com as vogais A, E e O. Quem indica esse som fechado? É o acento agudo ou é o acento circunflexo? Isso aí, é o acento circunflexo. E quem indica o som aberto nas vogais A, E e O? É o acento agudo ou é o acento circunflexo? Isso mesmo, é o acento agudo. Número 4. Pesquise palavras acentuadas em jornais, revistas ou outros materiais impressos e depois recorte e cole nos espaços corretos. As palavras com acento agudo e no outro quadradinho as palavras com acento circunflexo. Tá bom? Acento agudo e acento circunflexo. Vamos lá. Página 45, acentuação de palavras monossílabas e oxítonas. As palavras formadas por uma única sílaba são chamadas de monossílabas. Elas são acentuadas quando terminam em a, as, e, eis, o, os. Vejamos exemplos abaixo, as imagens e a escrita. Pá, pé e pó. Então, essas palavras nós chamamos de monossílaba, porque elas possuem uma única sílaba, ok? As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última e são acentuadas quando terminam em a, as, e, eis, o, os, em e ens. Vamos lá? Imagens e escrita. Página 45. Maracujá, café, paletó,
neném, parabéns. Então, ó, vejamos. A sílaba tônica é a última. Maracujá. Olha o já, acentuado. Café. O fé foi acentuado. Paletó. Olha o tó, acentuado. Neném. O nem acentuado, né? Lembra que eu falei lá em cima? Em e ens, né? A terminação. E parabéns. Ó, parabéns, ens. Terminou em ens. Acentuação aí, ó, no ens. E neném. Em. Também acentuação, ok? Na página 46, nós vamos falar sobre um poema visual, né? Vamos fazer mais atividades e, desculpe-me, vamos fazer leitura também de um poema visual. Apenas uma palavra de cada grupo deve ser acentuada. Acentue adequadamente, consulte o dicionário caso tenha dúvida. Aí vocês têm, ó, as palavras ameixa, abacaxi, cajá, urubu, jacaré, javali, sofá, mesa e cama. Acentue os monossílabos quando necessário. Lua, ré, bom, três, já, chá, mel, pé e mês. E agora, partindo para um outro ponto aqui sobre poema visual, nós vamos observar que esse poema visual de Sérgio Caparelli, ele fala sobre a canção de ninar Gato com Insônia. E aí começa o zzz, né? E rom, 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 formando a silhueta do gatinho. Bem, vamos lá. Todo mundo sabe que insônia é o quê? Falta de sono. E quem tem gato, ou quem já teve gato, sabe que quando o gato começa a roncar, é porque ele está satisfeito, ele já se alimentou bem, ele está dormindo, e aí ele começa o rom, 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 rom. Esse é o ronco do gato, tá? E quem conhece esses gatos, né? Quem conhece sobre gatos, quem já teve, quem já tem, esse barulho o gato ele faz quando ele está muito satisfeito, certo? E o formato que se escreve é rom, 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 né? Esse formato que se escreve é o que eu quero dizer, é o que o autor do poema quis dizer, né? Através dessa canção de ninar com gato com insônia, certo? Bom, essa expressão que indica esse ronco, né? Ela indica a forma escrita do sono, né? Então, sabemos que em história em quadrinhos, né? Quando nós pegamos uma história em quadrinho para ler, que tem lá nos balõezinhos z, 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 né? Significa o quê? Esse barulhinho. Significa, né, na expressão, essa forma escrita, ela significa sono. E aqui, esse autor, né, o Sérgio Caparelli, ele fez essa silhueta, né, com um ronco, né, do gatinho, né, a canção de ninar com esse ronco e o zzz, né, em formato de sono, porque o gatinho, né, não estava conseguindo dormir, né, estava com falta de sono. Então ele quis representar isso nesse poema visual. Visual porque através desse visual eu vou interpretar que o gato estava com falta de sono, né? Houve uma canção de ninar com um ronco do gatinho e depois a forma escrita, né? Representando o sono, que é o z, 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 z. Ok?
Então vamos lá. Lá na página 47, pergunta assim: qual é o título do poema? Acabamos de ler, né? Acabamos de fazer a leitura visual. Canção para ninar gato com insônia. Número 2. Os versos estão dispostos com os outros poemas que você já leu? Por quê? Bom, aí é uma resposta pessoal, né? Os versos estão dispostos, né? Vocês podem escrever que não, uma vez que estamos trabalhando, né, um poema visual. Geralmente a gente vê aquele poema escrito, né, com rimas. Né? Outro dia nós falamos sobre um poema que falava sobre flores, né, falava sobre o beija-flor. E daí hoje nós estamos falando de um poema mais visual, né? Você olha e interpreta através do que você visualizou ali no geral. Então, essa resposta aí fica a critério de vocês, tá? Número 3. Observe o formato e a distribuição das palavras e do título do poema. Que sentido expressa as palavras rom e as palavras z, certo? E aí, vocês irão responder. Nós acabamos de falar aqui, né? Que o o ronco, né, do gatinho, né, e o zzzz é a ideia de sono, né? O autor do poema, ele quis transmitir isso. Número 4. Essas palavras sozinhas apresentam sentido? Vocês acham que elas apresentam sentidos? Não. Elas possuem sentido em si mesmas, entre elas, ok? Uma completa a outra. Número 5. Esse poema é formado por uma imagem que contribui para a interpretação de seus sentidos. Óbvio, né? Através dessa silhueta aqui, eu vou começar a interpretar o que o autor quis mostrar, né? Eu vou visualizar. Em sua opinião, se o poema fosse composto apenas de versos, o resultado seria o mesmo? Converse com seus colegas e o professor. Bom, vamos conversar agora. Se esse poema fosse composto por versos, o resultado seria o mesmo? Eu ia conseguir imaginar que esse gatinho paradinho, com falta de sono, né, com essa insônia toda, e eu ia assim conseguir observar que esse rom-rom seria uma canção mesmo de ninar para esse gatinho? Vocês acham que sim ou não? Vamos refletir. E embaixo diz assim: alguns poemas são feitos de imagens e palavras e são chamados de poemas visuais. Se retirarmos algum desses componentes, esses textos se tornam incompletos e perdem o sentido de um poema, né, visual. Bom, aqui encerra a nossa lição de hoje e nós teremos as fichas também da página 21 até a página 24. Nós teremos outros tipos, né, de poemas visuais. Né? Esse aqui, no caso, é do café. Esse poema visual aqui é o poema de uma xícara, né? E dentro da xícara, na silhueta da xícara, diz assim: e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E a alcinha da xícara é um ponto de interrogação, uma pergunta. Né? E as fumacinhas do café? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E daí vocês vão visualizar de que se trata esse poema visual e vão responder as perguntas aqui no nosso livro ficha. Como é classificado o poema que você acabou de ler? Ele é um poema visual, isso mesmo. Número 2, leia novamente o poema. Do que ele faz lembrar? Bom, eu olho para esse poema, né, e eu imagino o quê? Eu imagino uma xícara diferente, com palavras, né, um ponto de interrogação, porque tem pergunta, uma pergunta aqui. Número 3, o que você entendeu desse poema? Vocês irão responder. O que vocês entenderam desse poema? Reflitam, leiam com atenção, visualize bem a imagem e resposta pessoal, ok? Na página 22,
Diz assim, ó, o autor apresenta no poema uma xícara de café. Que tal você apresentar uma nova xícara para os seus colegas? Crie no espaço abaixo um poema que tem o formato de uma xícara, criação de vocês. Página 23. Nas palavras abaixo faltam alguns acentos. Escreva cada uma colocando o acento agudo ou circunflexo no lugar correto. Tá? Aí vocês irão colocar os acentos aí das palavras lâmpada, mágico, árvore, câmara, triângulo, bambolê, fósforo, judô, tênis, público, ângulo, baú, plástico e vírus. Na página 24, que é a nossa última página do livro Ficha, vocês irão observar as frases abaixo e depois vão reescrever, só que vocês vão substituir a imagem pela palavra representada. Não é para colocar só a palavra que representa a imagem, e sim repetir a frase toda quando chegar na imagem e escrever o nome da imagem. Exemplo, letra A, Ana vestiu o para ir à praia, e a imagem é um maiô. Então eu vou escrever, Ana vestiu o maiô para ir à praia, certo? E façam as demais da mesma forma. Repete a frase, quando chegar na imagem, escreva a palavra correta com o acento. O acento ele pode ser o acento de todas as palavras aqui, das imagens, ele vai ser circunflexo, ok? Então, ó, um bom estudo aí para vocês, boa atividade, tá? Façam direitinho a atividade da ficha e a atividade do livro, tá bom? Ó, um beijo para todos.